O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes, a gente grifou ali, é o de ter a ver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Todos nós temos grupos de espíritos ligados a nós do passado que precisam ser ajudados, precisam ser amparados, precisam ser socorridos. Portanto, ao iniciarmos os trabalhos mediúnicos, eles terão que ser esclarecidos. E é por isso que vêm os grandes problemas da parte mediúnica dos médiuns iniciantes. E aí ele tem que ter o cuidado de saber filtrar para esclarecer esses espíritos. E para esclarecer os espíritos, você tem que estudar, que ele vai ter que estudar junto com você. Esse processo de esclarecimento dos espíritos vai fazendo com que você vai transformando adversários em amigos. Toda atenção, ou no mínimo neutros, toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Se o espírito pegar os pontos fracos da pessoa, se ele começar a interferir na vida da pessoa de uma forma que ele acabe gostando da situação, aí fica difícil para ele se desembaraçar desse espírito. Portanto, as reuniões hoje que existem de tratamento espiritual é para esclarecer o encarnado e o desencarnado de todos os riscos que ambos correm. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Então, começando o desenvolvimento da mediunidade, os cuidados que devem ser tomados, a orientação que deve ser dada aos jovens quando eles estão na casa espírita, normalmente quando eles já são de família espírita, que hoje é bem comum, mas para quem já tem mais de 30, 40 anos não é tão comum já ter família espírita. Então aqueles que já estavam dentro da família espírita, convivendo na mocidade, estudando bastante, então já chegam com algum cabedal de conhecimento. Agora, para os que vêm de outras religiões e chegam na casa espírita, eles precisam de entender os mecanismos hoje que nós temos para desembaraçar desses espíritos não tão esclarecidos, prefiro dizer assim. Primeiro, fazer uma tarefa, de preferência a campanha do quilo. Se fortalecer um pouco, pode fazer a visita aos lares e hospitais, e assim a pessoa vai se fortalecendo e esses espíritos vão achando um melhor caminho para eles. Para si mesmo, né? Porque senão você perde os frutos das mais belas faculdades. E aí nós temos que ter muito cuidado. Eu botei um monte de estrelinha ali para a gente ficar muito atento. Cuidado na hora de receber determinadas mensagens, o filtro que deve ser feito, falar sem agredir. A crítica, o que é uma crítica? A crítica é uma análise. Então você vai analisar e pega uma outra mensagem para comparar. O espírito te mandou uma mensagem falando da psicologia. Qual livro espírita tem isso aqui? Qual o livro do Jung? Qual o livro do Freud? De onde foi tirada essa ideia? Não, essa ideia é muito nova. Qual é a coerência? Então nós devemos procurar um colega nosso que seja da área de psicologia. E assim a gente vai fazendo todo um trabalho de esclarecimento do médium e do espírito. Agora, se o médium se empavanar, que isso, eu sou, eu posso, eu tenho, aí ele se complica. Cada um de nós temos um caminho a seguir e uma responsabilidade também muito grande a seguirmos. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo de guarda. Então o médium tem que confiar em Deus, fazer as suas preces a Deus, pedir a proteção a Deus e assistência do seu anjo de guarda. Ou seja, a doutrina espírita ela sempre mostra-nos que nós devemos confiar em Deus. O anjo de guarda que é sempre bom. Ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Então, a qualidade do espírito que acompanha a pessoa vai estar ligada à qualidade dos atos dessa família. E às vezes o médium está dentro de uma família que veio para ajudá-los, é uma aprovação, e ali tem espíritos, né, das mais variadas classes, das mais variadas necessidades, com
mais conflito, menos conflito, mais tormentos psicológicos. E isso que tem que ser trabalhado. Nós temos que procurar entender hoje algumas linguagens que ele usava na época, porque hoje nós já temos os dados de Jung, de Freud, que traz para a gente dados importantes dos conflitos existenciais que os espíritos possuem. E aí, nós não temos que falar espírito atrasado, adiantado, mal, bom, leviano, espíritos doentes. Fica melhor da gente falar, ou espíritos adoecidos, espíritos com grandes conflitos. É mais bonito a gente falar assim, mas dói mesmo, menos a quem ouve. E aí, se ele está com muito conflito, ele precisa de um apoio, de esclarecimento. Se ele está muito adoecido, ele precisa de tratamento. E assim a gente vai lidando com as situações adversas e esclarecendo a todos. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfia. Com meticuloso cuidado, por todos os indícios que a experiência faculta, de que a natureza são os primeiros espíritos, de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais a prudência sempre se desconfia. Então, isso é importante que o médium entenda, que os dirigentes mediúnicos entendam, que a equipe entenda qual a natureza dos primeiros espíritos que se manifestam. Então, vírgula, o médium, vírgula, vamos lá. Cada um de nós vamos receber espíritos dentro de uma categoria, dentro de uma faixa vibratória proporcional àquilo que nós já fomos no passado. Então, não tem nada de errado que o médium iniciante receba espíritos cheios de conflitos, cheios de tormentos. Não tem nada de errado. O errado é, ou melhor, na hora que você recebeu aquele espírito cheio de conflitos, cheio de tormentos, o dirigente tem que prestar atenção que, normalmente, essa pessoa vai ter um padrão de comportamento mais ou menos assim. Quando não é um comportamento expresso, é um comportamento verbal. Ele pensa, ele fala dentro daquela faixa de entendimento, com raras exceções. Porque é questão de afinidade. Alguém que que goste muito de política, vai vir espíritos que têm compromisso, foram comprometidos na área da política. Alguém que gosta muito de fanatismo religioso, está muito apegado a determinadas facções religiosas, ele vai receber espíritos daquele nível. O que é importante é a pessoa se postar perante a doutrina e saber. Aqui o Kardec estava falando a questão e saber ponto, né? A gente vai voltar no saber. O Kardec estava dizendo para você receber mensagens dentro da codificação, mensagens que esclareçam. Mas quando nós estamos falando de esclarecimentos de almas, aí, sim, o que nós temos que saber é que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e teremos o compromisso de ajudar determinadas classes de espírito. Ponto. Nós vamos trabalhar assim. A partir do momento que a gente entendeu isso, que nós somos trabalhadores, terapeutas de almas, e por sermos terapeutas de almas, nós vamos estar ajudando espíritos a se comportarem melhor, a agirem melhor, a buscarem se instruir melhor, acabou o problema. Nós vamos crescer espiritualmente em paz. Por isso é importante que a gente tenha a consciência, a responsabilidade e o entendimento de trabalharmos e agirmos segundo os princípios estabelecidos por Kardec. Entendendo como que é a dinâmica hoje, na nossa atualidade, qual a função e a responsabilidade nossa como espírita diante da sociedade que a gente vive. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar a fim de que ele desanime. Bom, na hora que mostrar que aquele espírito que está manifestando
que o médium conseguir entender que esses espíritos não são bons, que eles não são esclarecidos e que ele não vai dar trela para eles, não vai dar ouvido para eles, exceto na mediúnica, eles vão esquecer. Então, vai começar a reduzir os ataques. Agora, nós estamos na Terra, companhias espirituais da maioria das pessoas que estão na Terra não é uma coisa muito saudável. Não são espíritos muito bons, são espíritos que necessitam de amparo, necessitam de muito diálogo, de muito esclarecimento. Por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. É necessário fazer o estudo prévio da teoria espírita. Nós temos que pegar a teoria da mediunidade, ler, reler, refletir, conversar com outros colegas. O Miramês tem uma série interessante, Filosofia Mediúnica, que ajuda a gente a entender tópicos do Livro dos Médiuns. Vamos ampliar nossos conceitos, vamos fazer esses estudos. Filosofia Mediúnica, editora Fonte Viva, pelo Espírito João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Vai ajudar a ampliar os estudos, a gente está fazendo esse estudo aqui também. Se tiver a gente falar alguma coisa errada, por favor, entre em contato com a gente, que a gente corta um pedaço do onde não está certo, ou então reeditando o filme, ou então faz outro estudo. É até melhor. Mas a gente não quer inventar nada, a gente procura falar focado na base Kardec, Jesus, Kardec e Hahnemann. E aí as obras auxiliares ao Kardec, que são André Luiz, Emmanuel, João de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, Miramês. Esses espíritos que a gente procura, dentro do que a gente estudou deles, a gente colocar para vocês como ponto de referência para que a gente entenda a mediunidade e que a gente consiga exercer a mediunidade de forma saudável. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Então, serão 2 capítulos que a gente vai estudar mais à frente, voltados para nos explicar como funciona a obsessão e como que é a identidade dos espíritos. Limitando-nos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. Então, todas as características aqui vão mostrar para nós que é um espírito que nós temos que ter cuidado com ele. Mas nenhuma prova é infalível. Nenhuma prova é infalível. A prudência tem que andar sempre lado a lado com o médium. O médium, a vida dele toda, ele vai ter que passar por muitas prudências. Até porque, como você lida com coisas tão abstratas, tão sutis, você pode pensar que é uma coisa e é outra. Então, é estudar, vigiar, ter prudência. Hoje, a parte mediúnica normalmente é na sala fechada, restrita a quem entra ali dentro. São pessoas que fazem parte daquele grupo, não é qualquer um que vai entrar, não é uma reunião feita ao público, e tudo é bem medido, tudo tem que ser bem calculado para que as pessoas tomem as atitudes mais coerentes possíveis, sem chocar o outro. E todas essas características ali que ele fala dos emblemas, aquelas coisas mais extravagantes, a gente tem que ter cuidado. Não são isso, não são desenhos, não é fazer embleminhas, usar determinados amuletos. Isso não vai afastar espíritos. Às vezes, pelo contrário, vai atrair. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito. Então a qualidade da letra vai, conforme o Kardec deixa ali, às vezes a questão é do médium. Às vezes também o espírito, quando encarnado, tinha uma letra feia, não procurou treinar, ou às vezes nem escrevia na linguagem cursiva nossa, que se ele for chinês, por exemplo, faz aqueles desenhinhos, e os ideogramas. Então nós estamos hoje diante de uma outra realidade, mas
Portanto, a letra não quer dizer, a forma da letra, que tipo de letra está se fazendo, não quer dizer nada. Mas o que importa é o conteúdo do que foi escrito. E, além do mais, o conteúdo tem uma parcela muito grande de interferência do médium. Portanto, temos que saber filtrar, entender, discernir e falar sem ferir a pessoa, sem prejudicar o médium, sem ferir a suscetibilidade, mas sempre procurando esclarecer. Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa. Puerilidade, evidentemente incompatível com uma superioridade real. Já falamos antes, só reforçando, a superioridade é moral. Essa é a superioridade real do espírito. O resto são apenas adendos que vão servir para que a gente questione. E, aliás, questionar sempre, respeitar sempre, observar sempre, para que a gente possa ter a segurança necessária dentro dos trabalhos mediúnicos.